Olá, gente. Aqui, professor Gilson, eu trago aqui para vocês a resolução dessa questão 34 da prova SAEB, que teve um grande índice de erro aí nessa questão. Vou resolver aqui passo a passo aqui para vocês. Bem, não é fácil, mas também não é tão difícil, né? Que nem conta precisa fazer, é só reconhecer mesmo as características e propriedades que trata de função exponencial, né? Então é só reconhecer aqui dados gráficos aqui também, né, para a gente identificar. Então é bem tranquilo. Vamos lá. Durante uma análise de crescimento de certo número de bactérias desenvolvida em um laboratório, 5 estudantes do curso de biologia tiveram que construir um gráfico da função f de x igual a elevado a x mais 1. Esse x aqui é o expoente dessa base A, em que a é igual a 4, ou seja, essa base aqui é igual a 4, e x é um número maior ou igual a 1, tá? Para representar geometricamente o comportamento desse crescimento. Porém, um desses alunos, de forma equivocada, construiu o gráfico de uma função f a menos 1 de x. Os gráficos a seguir representam o que cada um deles fez. Então, vamos lá. E como eu falei aqui, trata-se de uma função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função onde ela tem como expoente uma incógnita, né? Então, no caso aqui, x é uma letra, uma variável que está aqui no expoente. Então, isso já caracteriza uma função exponencial. Tá? E outra característica da função exponencial é que ela tem uma curva, né? Uma curva, não, assim, mas ela não ultrapassa aqui o eixo x. Então, se eu olhar aqui, ó, nos gráficos aqui, essa aqui é uma característica de função exponencial. Você vê que ela tem uma curva, ela vem aqui, mas ela não passa no eixo x. O eixo x desse daqui, ela não passa. Ela é uma função. Esse daqui não é, que é uma função logarítmica. Ela corta aqui no eixo x, ela vem passando aqui pertinho do eixo y. Então essa aqui é uma função logarítmica. Essa daqui também. Essa daqui é uma reta, então é uma função de primeiro grau. Essa daqui é uma função logarítmica. Mas olha só, tem que ter bastante atenção. Então, a única que é função exponencial aqui, dentro desses gráficos aqui, representa uma função exponencial, é essa. Porém, a pessoa fez um gráfico assim, ó, f a menos 1, elevado a menos 1, ele fez a menos 1. O que significa isso? Que ele fez uma função inversa. Fez a inversa de quem? Inversa de uma função exponencial, que é o que está se tratando aqui. Então, alguém equivocadamente fez um gráfico de uma função inversa à função exponencial. E o que é uma função inversa exponencial? É uma função logarítmica. É como se fosse um espelho da função aqui, ó, tá? Qual um outro que está ao contrário desse aqui, ó? Esse não é, porque aqui está passando 2 de x, aqui está no 1 de y, então não é exatamente um espelhamento dessa. Daqui não é porque é uma função de primeiro grau. Essa daqui também não é, porque ela é uma função logarítmica, porém ela passa aqui no 4, né? E aqui está passando 2. E ó, vamos ver essa daqui, exatamente essa daqui, ó. Essa daqui eu vejo que ela está assim, ao contrário dessa, é uma função logarítmica, que é o contrário da função exponencial, assim como a pessoa fez aqui o gráfico, f a menos 1, né? F a menos 1 significa que é uma função inversa. E passa aqui, espelhou exatamente, ó, 2 de x, 2 de y aqui, ó, e 2 de x aqui. Então, a alternativa correta é essa daqui, ó.
Então é isso. Não é tão difícil, não, mas precisa saber dessas coisinhas, né? Tem que estudar.